pessoal, no vídeo de hoje vou-vos mostrar como tentei transformar o meu corpo e mudar os meus hábitos em 8 semanas. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de subscrever porque este vídeo faz parte de uma série no meu canal em que eu experimento planos de treino ou dietas durante um certo espaço de tempo para ver se resultam mesmo. Então, há 8 semanas eu decidi começar uma espécie de desafio em que defini vários objetivos que me levassem a adotar alguns hábitos saudáveis básicos, para ver se conseguia manter esses hábitos e consequentemente mudar o meu corpo sem fazer nada extremo. Eu pensei nisto porque queria que o meu estilo de vida fosse um pouco mais saudável e então tratei isto como um desafio, já que sabia que no início eu ia ter de me obrigar a cumprir estes objetivos até me habituar a eles. Os objetivos que eu defini para este desafio foram fazer 10.000 passos por dia, beber 1,5 litro de água por dia, nada de sumos, evitar comida processada, com açúcares adicionados e gordura saturada, comer legumes em todas as refeições, nada de cheat days. No entanto, por semana posso escolher 3 refeições ou snacks que não façam parte do plano acima, ou seja, 3 cheat meals ou snacks por semana. Como podem ver, não foi nada assim super extremo, foram só hábitos saudáveis básicos e relativamente fáceis de alcançar, mas que podem fazer a diferença. E para provar isso, achei que seria interessante ver o quanto conseguia mudar só por implementar esses hábitos saudáveis super simples consistentemente na minha rotina. Um facto curioso é que estes foram os objetivos que eu defini no início da minha perda de peso há 4 anos, quando perdi 40 kg. Por isso, que resultam eu já sei. Agora a questão é, será que consegui ou não cumpri-los desta vez? Como sempre, no final vou-vos dizer o peso e centímetros que perdi e mostrar o antes e depois lado a lado para poderem ver as diferenças. Antes de começar este desafio, eu perguntei-vos no Instagram se queriam fazer comigo e muita gente disse que sim, então eu criei um grupo no Facebook para que as pessoas que quisessem fazer pudessem falar umas com as outras e partilhar fotos de comida e exercício para se motivarem. O nome do grupo é Fit em 4 semanas, porque originalmente este desafio era suposto ter tido essa duração, mas quando as primeiras 4 semanas estavam a acabar, eu achei que fazia sentido fazer mais 4 e então alarguei o desafio. E mais de 400 pessoas aderiram ao grupo, não estava nada à espera. Vou manter este grupo para podermos continuar a fazer todos juntos os próximos desafios que eu fizer, então se quiserem podem aderir. E sigam-me no Instagram, que é raquelf.fitness, para estarem sempre a par dos desafios que eu vou fazendo. Vou agora mostrar-vos as coisas que eu filmei durante estas 8 semanas, como algumas das refeições, exercício, alguns momentos bons e outros menos bons, para vocês terem ideia de como foi. Portanto, até já! A primeira semana correu super bem. Comecei o primeiro dia com este pequeno almoço em que comi um ovo cozido, 2 bolachas, manga e café com leite. Houveram dias em que comi coisas aborrecidas como esta pescada com legumes e batata e outros em que comi coisas mais interessantes como este hambúrguer. Nesta semana cumpri sempre o meu objetivo de passos. Em maior parte dos dias não passei muito dos 10.000, mas inicialmente estava a gostar muito de fazer as caminhadas por acaso. Este brunch incrível foi a minha refeição preferida da semana. Panquecas de aveia com frutos vermelhos, meia empada, pão torrado com manteiga, café e fruta. Eu fiz este brunch com a minha amiga e colega de casa, Patrícia. Sem ela, este desafio não tinha sido tão fácil de aguentar. E por acaso, este foi o dia desta semana em que eu fiz mais passos, ultrapassei os 16.000. A segunda semana também correu mesmo bem. Continuei a fazer as minhas caminhadas. Eu não tinha um horário fixo para caminhar, ia na altura do dia em que me dava mais jeito. Comecei a comer mais fruta para evitar comida processada e olhem só o aspecto desta meloa. Claro que também comi outras coisas mais aborrecidas, não é? Como esta sopa de legumes, mas pronto, sopa faz bem. Houve um dia desta semana em que eu não cheguei ao meu objetivo de passos. Cheguei só aos 8.000, mas acontece, não é? A terceira semana não correu assim tão bem. Começou a chover e então eu fiquei um bocado desmotivada, principalmente porque não podia ir caminhar. E acabei também por comer mais cheat meals do que era suposto, como esta pizza, por exemplo, o que me fez ficar ainda mais desmotivada. Mas estava mesmo boa, por isso valeu a pena, é o que importa. Neste dia eu comecei a tentar beber 1,5 litro de água outra vez e voltei a tentar comer melhor. Lanchei este iogurte grego com morangos e como não dava para caminhar, decidi começar a fazer treinos em casa nos dias em que estava a chover. Neste dia fiz o Abs in 2 Weeks da Chloe Ting. Não estava com muita vontade de o fazer, para ser sincera, mas tentei concentrar-me e fazer até ao fim. A quarta semana correu bem, mais ou menos. Tentei variar nos meus pequenos almoços e lanches. Por exemplo, neste dia fiz um batido de banana. Para almoçar fiz uma versão de esparguete à bolonhesa adaptada às circunstâncias, com feijão verde e tomate a acompanhar. Um dos meus cheat snacks desta semana foram estes quadradinhos de chocolate. Adoro chocolate. E aqui estou eu, depois de ter bebido praticamente sozinha esta garrafa de Coca-Cola. Mas em termos de alimentação, esta semana foi das melhores. Neste dia comi polvo cozido com ovo, batata, feijão frade, cebola e salsa. A quinta semana correu mesmo bem. Começou logo com esta torre de panquecas incrível. São panquecas de aveia e frutos vermelhos. Acho que as minhas capacidades de culinária evoluíram, porque houve um dia em que fiz este salmão no forno com feijão verde cozido e até ficou bom. Continuei a fazer as
minhas caminhadas e cheguei sempre aos 10.000 passos. Neste dia até fiz mais, foram 15.103. A sexta semana correu bem, mas podia ter corrido melhor. Neste dia fiz um brunch em que comi uma tosta de abacate, ovos mexidos e bacon. Adoro fazer brunch. Durante este desafio aproveitei para experimentar coisas novas como estas almôndegas vegan, que não eram a melhor coisa, mas pronto, pelo menos experimentei e acompanhei com pepino. Este foi o dia em que eu fiz menos passos, 1295. Fiquei um bocado longe do objetivo e ainda por cima nem sequer fiz exercício. Mas pelo menos comecei a sétima semana logo com um treino, o 10 Minute Six Pack Workout da Pamela Reif. Tive de parar algumas vezes porque estava-me a custar, já que ela não faz pausas, faço eu, não é? Pelo menos fiz o treino até ao fim, mas também eram só 10 minutos. Eu estava claramente com algumas dificuldades a fazer isto. Eu sou muito dramática, olhem só as minhas expressões faciais. Um dos meus lanches preferidos desta semana foi esta smoothie bowl de banana e chocolate, com rodelas de banana, sementes de sésamo e de abóbora em cima. Houve um dia em que fiz pipocas, que são um dos meus snacks do costume, faço muitas vezes. E aqui está um dos meus jantares em que comi uma febra de peru, arroz de tomate e salada de tomate. Na oitava e última semana aproveitei os dias de sol para fazer umas caminhadas mais curtas, porque já estava um bocado farta de caminhar, e então optei por fazer caminhadas pequenas e um treino. Fiz o Britney Spears HIIT Workout da MK Fit. Neste dia queimei 385 calorias durante a hora em que estive a fazer a caminhada e o treino. Nada mal. Um dos meus pequenos almoços desta semana foram estas papas de aveia com fruta, neste caso com uvas. Isto é uma coisa que eu como muito. E um dos meus lanches foi este donut, nada saudável, mas muito bom. E para terminar este desafio da melhor maneira possível, comi esta francesinha que estava mesmo boa. Portanto, acho que com este resumo vocês conseguiram perceber como é que foi a minha alimentação, exercício e quais foram alguns dos meus pontos altos e baixos ao longo destas 8 semanas. A verdade é que nem sempre fiz os 10.000 passos, nem sempre fiz exercício, nem sempre bebi 1,5 litro de água. Houveram semanas em que fiz mais do que 3 cheat meals, mas no geral diria que consegui cumprir os objetivos durante grande parte do desafio. Acho que acabei por conseguir o que queria, ver se depois de me obrigar a cumprir estes objetivos durante algum tempo me habituava a eles, a ser mais saudável no geral, e habituei. E não é que eu não fosse saudável antes disto, mas sabia que podia ser muito mais. Eu diria que antes deste desafio, numa escala de saudável de 0 a 10, eu era um 6,5 e agora sou um sólido 7,3. Que número específico, mas é o que eu sinto e pretendo ser um 8. Ao longo destas 8 semanas fui notando que já me fazia falta água durante o dia e a água, por acaso, era uma das coisas que eu mais queria mudar porque antes deste desafio eu não bebia quase nenhuma. Uma das outras coisas que eu queria mesmo mudar era comer menos comida processada e consegui, melhorei muito nisso. E uma das outras coisas principais que eu queria era fazer mais exercício e a isso também me habituei. A coisa na qual mais falhei foi na parte de não beber sumo. Sinto que de todos este era o objetivo mais fácil e foi onde eu falhei mais. Porquê? Acabei por beber algumas vezes, foi sempre sumo sem açúcar, mas mesmo assim o objetivo era não beber nenhum. Eu não acredito que foi nisto que eu falhei mais, percebem? De tudo que estava lá, foi nisto que eu falhei mais. Acho que bebi mais sumo nestas 8 semanas do que bebia antes. Estão a perceber? Tipo, é que eu falhei mesmo redondamente. Enfim, muitos de vocês perguntaram como é que eu tive motivação para fazer isto durante 8 semanas seguidas e honestamente ter dito que estava a fazer o desafio fez-me sentir comprometida a fazê-lo e o grupo no Facebook também acabou por me motivar imenso porque eu via sempre as fotos do que vocês estavam a comer e do vosso exercício. No entanto, eu nem sempre tive motivação, mas tive quase sempre disciplina. Porque a verdade é que houveram dias em que eu me arrastei para fazer os 10.000 passos e que tive de me contrariar um pouco para comer saudável. Muitos de vocês perguntaram-me também se eu vou continuar a tentar cumprir estes objetivos e sim, vou mantê-los porque, honestamente, agora que já me habituei, não custam, tenho continuado a cumpri-los desde que acabei o desafio. Quanto aos resultados, eu pedi-vos no Instagram para tentarem adivinhar o peso que eu perdi e ninguém acertou no valor exato, mas estiveram lá perto. As vossas respostas variaram entre os 0 e os 13 quilos perdidos, portanto, houveram pessoas muito pessimistas e outras muito otimistas. Mas na realidade, durante estas 8 semanas, eu perdi 4 kg e 100 gramas e 5 cm na cintura. Já estava à espera porque a minha barriga incha e desincha muito facilmente e eu estava inchada quando comecei o desafio, o que faz com que os centímetros variem muito. Também perdi outras partes do corpo, no entanto perdi só 1 ou 2 centímetros, mas as minhas pernas estão mais rijas definitivamente. Os resultados foram dentro do que eu estava à espera, foram ótimos no geral, principalmente porque acho que esta perda de peso foi mesmo saudável e aconteceu
aconteceu naturalmente com os hábitos que eu adotei. Como já tinha dito, não fui super rigorosa durante o desafio, nem sempre cumpri os objetivos a 100%, foi mesmo descontraído. Portanto, no geral, adorei fazer isto, valeu muito a pena, tanto a nível de resultados como de ter realmente mudado e melhorado os meus hábitos. Se vocês fizerem este desafio, não se esqueçam de me dizer os vossos resultados e o que acharam. Se 8 semanas for muito intimidante, podem começar por se comprometer a fazer só uma. Eu recomendo muito que experimentem pelo menos. E é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de pôr gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos e subscrever ao meu canal se ainda não estiverem subscritos. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Podem me seguir nas minhas redes sociais, os links estão todos lá em baixo na descrição do vídeo. E é isso, tchau pessoal!